Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aproveitaram bastante aí final de semana, feriado? Como que estão? Animados para a nossa nova semana de atividades? Hoje nós vamos estudar aí, hoje dia 17 de agosto, nós vamos estudar aí da página 112 a 115. Na página 112 e 113 nós vamos ver aí a multiplicação por 10, tá? Que seria aí a tabuada do 10, ok? Então fiquem atentos para que a gente possa aí fechar. Nós já começamos desde a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, agora nós estamos concluindo com a tabuada do 10. Na página 114 e 115 nós vamos ver aí alguns problemas, problemas onde nós vamos trabalhar também com a multiplicação, ok? Com a leitura de tabela e aí ver o que a gente já consegue definir bem aí do nosso trabalho, tá bom? Foca bastante, pega pega lá o teu livro de matemática, lápis e borracha, acompanha com a prof as atividades e vai responder. Pessoal, não deixa acumular atividades, tem muita gente que não mandou as atividades ainda. Lembrem-se que as atividades valem 5 pontos na média de vocês, ok? Então, assim, se vocês não conseguem a média, aí a gente fica de recuperação no final do semestre e vai só complicando mais, tá bom? Então, sejam atentos, aplicados, falta pouco para a gente voltar para a escola, mas mesmo quando a gente voltar para a escola, terão as atividades de fazer em casa. Então, é importante que vocês tirem esse tempinho, reservem o tempo para que vocês façam as atividades aí todos os dias, tá bom? Vamos lá para a atividade do livro? Ok. Foca comigo aqui, então, preste atenção aí na página 112, onde nós vamos começar aí fazendo a atividade de multiplicação por 10. Observem que, aí na questão 1, Marina e Júlio foram comprar mudas de flores. A Marina e o Júlio resolveram que iam fazer um jardim lá na casa deles e foram comprar mudas de flores. Preste bem atenção que quando eles chegaram lá na floricultura, eles observaram que, olha só, tinha aqui a plaquinha, né, que diz aí, vendemos caixas com 10 mudas de flores. Então, a floricultura vendia as caixas com as 10 mudas de flores. Neste primeiro balãozinho, a gente vê aqui o Júlio dizendo o seguinte: em uma caixa há 10 mudas. Se comprarmos 2 caixas de mudas, vamos comprar 20 mudas no total. Olha que esperto, hein? Pois 10 mais 10 é igual a 20, ou seja, 2 vezes 10 é igual a 20. Olha o pensamento lógico do Júlio. Ele já sabia que se cada caixa tinha 10 mudas e se ele comprasse 2, seria 10 mais 10 ou 10 vezes 2, que é igual a 20. E a Marina disse o seguinte: e se comprarmos 3 caixas, serão 30 mudas no total? Pois 10 mais 10 mais 10 é igual a 30, ou seja, 3 vezes 10 é igual a 30. Tanto faz, 3 vezes 10 ou 10 vezes 3 é igual a 30, ok? Percebe que eles usaram aí a multiplicação? Não precisaram ficar lá de caixa em caixa contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí foi na outra caixa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não precisaram fazer isso. Por quê? Porque eles já sabem a multiplicação e sabem que uma quantidade de elementos pertencentes a um grupo repetido várias vezes é só ir somando a mesma quantidade quantas vezes forem repetidas estes elementos. Então, se eles tinham em uma caixa 10 mudas, 2 caixas, 20 mudas, 3 caixas, 30 mudas, 4 caixas, 40 mudas e assim até 9 caixas, que é igual a 90, e 10 caixas que são igual a 100 mudas, ok? Isso que é legal, pessoal. Quando a gente treina lá a tabuada, a gente vai no pensamento lógico, no pensamento rápido. Isso nos dá agilidade para fazer o que a gente precisa, ok? O que vocês farão agora? Complete as lacunas para relacionar o número de caixas e de mudas. Então, nós temos aí na questão A, 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a... Quantas vezes a gente acrescentou o 10? 1, 2, 3, 4. Então, você vai colocar aqui 4. 4 vezes 10, que vai ser igual a 40. Lembra que eu falei para vocês, se tem o 10
e eu quero multiplicar pelo 4, certo? O que a gente faz? Multiplica 1 vezes 4, 4. E aí é só pegar o 0 e colocar aqui. Ou você pode multiplicar do jeito normal. 0 vezes 4, 0, porque todo número vezes 0 é igual a 0. 1 vezes 4, 4, que é igual a 40. E assim todas as outras multiplicações que vocês forem fazer, tá bom? Façam dessa forma aí até a letra G, que vocês completarão a tabuada do 10, entendendo que as parcelas iguais 10, 10, 10, 10 vão se repetindo quantas vezes? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, até chegar no resultado que vocês precisam. Todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 10, ok? Então, todas essas multiplicações que vocês fizerem aí fazem parte da tabuada do 10. Vamos lá para a próxima página. Muito bem, prestem atenção aí na questão número 2. Qual será o total de mudas se Marina e Júlio não comprarem nenhuma caixa? Represente usando uma multiplicação. Se eles não comprarem nenhuma caixa, qual será a quantidade de mudas que eles comprarem? Que eles vão comprar? Pensa aí, se eles não compraram nada. E como que você vai representar essa multiplicação? Deixa eu pegar a caneta. Cada caixa tem 10, certo? Mas eles não compraram nada, que é representado pelo 0. Então, 10 vezes 0, que é igual a 0, ok? Lembre sempre disso. Se Marina e Júlio comprarem 11 caixas, quantas mudas eles vão comprar? Então, você vai repetir o 10 11 vezes, ok? 10 mais 10 mais 10 mais 10 até chegar no 11. E aí você vai somando, ou você pode multiplicar 11 vezes 10, certo? E aí você vai fazer o resultado. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Então nem precisaria, mas vamos fazer nesse esquema para vocês verem. Agora aqui, 1 vezes 1, 1. Nós estamos trabalhando com a dezena, então a gente deixa o espaço da unidade aqui. 1 vezes 1, 1. E aí você faz a soma, ó. 0, 1 e o 1 aqui de novo, tá? 110, ok? Deixa eu levantar a minha carinha aqui para acompanhar aí com vocês. Na questão 4, veja como Marina pensou para calcular 8 vezes 10. Olha o que ela fez. 8 vezes 10 é o mesmo que 8 vezes uma dezena, né? Quanto é uma dezena? Uma dezena tem 10 unidades, ok? Então ela pensou, se 8 vezes 10 é o mesmo que 8 vezes uma dezena, que são 8 dezenas ou 80 unidades. Ou seja, 8 vezes 10 é igual a 80, certo? Por quê? Se eu tenho uma dezena, eu tenho 10. Se eu tenho 8 dezenas, eu tenho 80. Ou seja, 10, 8 vezes, ok? Faça como Marina e calcule mentalmente as seguintes. Então, tenta fazer sem pensar, sem pensar não, sem colocar no lápis. Vamos lá. Se 8 vezes 10 é 80, 5 vezes 10 é quanto? 50. 6 vezes 10 é quanto? Pensa. 9 vezes 10, 10 vezes 10 e 12 vezes 10. 15 vezes 10, 18 vezes 10, 20 vezes 10. Pensa naquilo que eu falei para vocês. Toda vez que a gente tem uma dezena inteira, a gente pode multiplicar. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 20 vezes 10, ok? Eu tenho um 0 aqui, eu tenho um 0 aqui, um 0 aqui. Então, eu multiplico 2 vezes 1, vai dar 2. E coloco os dois zeros, que vai dar 200. Ou eu penso 20 vezes 1. Eu posso pensar 20 vezes 1, vai dar 20. Eu pego o outro zero, pego o outro zero e coloco aqui,
que vai dar 200. Então você pode usar a estratégia que você quiser, mas eu quero que você tente fazer isso usando apenas o cálculo mental, tá bom? Na questão 5, complete o quadro a seguir com o resultado das multiplicações. Então você vai multiplicar aí por 5 e por 10. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 10, 0. Todo número vezes 0 é igual a 0, porque significa que ele não somou uma única vez. Ele simplesmente não existe. O 0 significa que não tem nada. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo, porque ele existe apenas uma única vez. Então, 5 vezes 1, 5, 10 vezes 1, 10. E aí você vai fazer a tabuada aí do 5 e do 10 até a multiplicação por 10, ok? Agora, na última questão aí, você percebe alguma relação entre o número da tabuada do 5 e o número da tabuada do 10? Converse com os colegas. Depois que você responder, você vai observar aí. Aqui na linha de baixo vai estar os resultados dos múltiplos por 10, na de cima, na primeira linha, os múltiplos por 5. Quando você terminar, observa. Qual é a observação que você faz? Será se são números iguais? É metade? É o dobro? Como é que é, tá? Tenta ver aí qual a observação que você faz e anota aqui pra gente, tá bom? Ok, pessoal, aqui na página 114 nós vamos resolver aí esses problemas, então, envolvendo multiplicação. Observe a ilustração e responda as questões. Há quantas caixas com figos? Quantas caixas nós temos aqui? Aqui e aqui. Quantas caixas? Coloca o resultado aqui. Há quantos figos em cada caixa? Então, você vai contar quantos figos tem em cada caixa e vai pôr o resultado aqui, ok? Depois, na letra C, escreva uma adição e uma multiplicação para representar a quantidade de figos que há no total. Então, você vai pensar a multiplicação. Se nós temos 3 caixas, né, que já tem ali as 3 opções, você vai ver quantos figos tem em cada um. Então, você vai colocar tanto, mais tanto, mais tanto, que é igual a tanto. E a multiplicação, você vai colocar a quantidade de figos vezes a quantidade de caixa que tem aí com figos e vai colocar o resultado da multiplicação. Volto a dizer para vocês, pessoal, quem sabe a tabuada na ponta da língua, né, tá aqui na cabeça já tá meio caminho andado, porque não vai precisar ficar contando nos dedinhos e fazendo as multiplicações. Já sabe, então é só colocar o resultado, tá bom? Na questão 2. Carlos trabalha em uma loja de móveis. Ele montou uma tabela com as vendas de sofás e armários deste fim de semana. Então, ele trabalha numa loja nesse final de semana, eles deviam estar lá fazendo uma promoção e aí eles venderam bastante sofá e bastante armários. Quanto que eles venderam no sábado? Quanto que eles venderam no domingo? Então, nessa tabela que nós chamamos de tabela de dupla entrada, nós temos aqui o sábado e o domingo. Nas colunas, né? E nas linhas nós temos o sofá e o armário. Quantos foram vendidos no sábado, quantos foram vendidos no domingo? Na letra A, quantos sofás foram vendidos no final de semana e quantos armários? Se eu quero saber do final de semana, então eu vou somar sábado e domingo, ok? Então eu vou somar quantos sofás no sábado e quantos sofás no domingo e vou colocar o resultado da primeira pergunta, né? Tantos sofás. Depois eu quero saber quantos armários. Então eu vou somar o armário, a venda de armários do sábado, a venda de armários do domingo e fazer a soma. Lembra que armário está nessa linha, sofá nessa linha e não nas colunas, tá bom? Na sexta-feira, a quantidade de armários vendidos foi o triplo da quantidade vendida no sábado. Quantos armários foram vendidos na sexta-feira? Triplo a gente sabe que são 3 vezes aquele valor. Então, se na sexta-feira foi vendido o triplo do sábado de armários, então no sábado foram vendidos 2 armários. Na sexta foi vendido 3 vezes. Então, você vai colocar o 2 3 vezes. Você pode somar 2 mais 2 mais 2, ou você pode fazer a multiplicação de 2 vezes 3, tá bom?
Vamos lá. Na sexta-feira, a quantidade de sofá vendido, nós já fizemos. Na letra C agora. No fim de semana anterior, a quantidade de sofás vendido foi 6 vezes a quantidade de sofás vendido no domingo. Quantos sofás foram vendidos no fim de semana anterior? 6 vezes. Então, no domingo foram vendidos 3 sofás, certo? No final de semana anterior foi vendido 6 vezes essa quantidade. Então, você vai multiplicar 6 vezes 3 e vai saber quantos sofás foram vendidos no final de semana anterior. Observe ao lado um grupo de alunos do terceiro ano ensaiando para uma apresentação na escola. Então, nós temos aí um grupo de alunos. Observa que esse desenho a gente está vendo de cima para baixo, na posição. Qual que é a posição? Tenta lembrar lá, tá? E aí, se fosse oblíquo seria do lado, né? Se fosse na horizontal, seria oblíquo do alto, meio na lateral. Horizontal seria de frente. Se nós estamos vendo de cima para baixo, nós estamos vendo no ponto de vista vertical, tá? De cima para baixo, ok? Quantos alunos estão ensaiando aí? Será se você vai contar cabecinha por cabecinha? Como você poderia fazer para somar aí a quantidade sem ter que contar cabecinha por cabecinha, aluno por aluno? Você pode somar aqui, ó, quantas colunas, quantas linhas vezes quantas colunas. Então, basta você saber quanto tem em cada coluna e quantos tem em cada linha e fazer a multiplicação, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem realizar isso daí sem contar um por um. Vamos para a próxima página. Agora aqui nessa página, nós vamos ver aí na página 115. A prefeitura de uma cidade cobriu o canteiro de um parque com um tipo de grama vendida em placas. Observe abaixo a representação desse canteiro. Ok? Opa, peraí, deixa eu sair ali. Muito bem. Então você vai ver aqui quantas colunas, né? Você vai contar e quantas linhas, tá? Quantas linhas ou quantas fileiras a gente poderia dizer? 3. Quantas colunas? Então você vai contar ali na vertical. Ok? Deixa eu subir aqui um pouquinho. E aí nós vamos ver aqui. Na letra A, quantas placas de gramas estão cobrindo o canteiro? Vamos ver? Faz a conta. Tentem não contar plaquinha por plaquinha. Tentem fazer a multiplicação. 3, né? Ou seja, 3 linhas, 3 fileiras, vezes quantas colunas. Aí você vai contar quantas colunas tem e fazer a multiplicação, ok? Na letra B, considerando o número de placas de grama por fileira, escreva uma multiplicação que represente o cálculo do total de placas que estão cobrindo esse canteiro. Então, você vai colocar uma multiplicação que represente o quê? Aqui nós já estamos vendo bem claramente, 3, né? Então, a gente vai fazer 3, que são as 3 fileiras, vezes quanto tem em cada fileira. E aí, você vai somar quantas fileiras tem, tá? Tem 3 fileiras. Quantas placas tem em cada fileira? Aí você vai contar e vai representar a multiplicação colocando o resultado também, tá bom? Na questão 5, observe as ilustrações e responda a questão a seguir. Quantas barras de cereais há em 3 dessas embalagens? Preste atenção que você vai olhar aí, ó. Nessa primeira aqui, eu tô olhando aqui no livro porque aqui na tela eu não consigo ver direitinho. Barrinhas de cereais. Nesta aqui nós temos, nessa caixinha nós temos 4 barras. Nessa caixinha aqui nós temos 3 barras, tá? E aí nós temos o valor de cada uma delas, tá? Essa primeira aqui, ela está na promoção por R$2 e essa última aqui, ela está na promoção por R$5. Tá? Então, na primeira nós temos as barrinhas e na segunda nós temos as bolachas, ok? Cada pacote ou cada caixinha dessa aí contém
Cada caixinha contém 3 pacotes de bolacha. E aqui cada caixinha contém 4 barras, ok? E aí vocês vão responder as questões. Na letra A, quantas barras de cereais há em 3 dessas embalagens? Cereais. Preste atenção. Nós temos aí em cada caixinha dessa 4 barras de cereais. Se nós tivéssemos numa caixinha tem 4 barras e 3 caixinhas teriam quantas barras? Nas embalagens, né? Na letra B, quanto custa 3 embalagens de barra de cereais? Preste atenção que uma embalagem dessa daí custa R$2. Se nós tivéssemos 3, quanto custam 3 embalagens de barra de cereais? Se nós tivéssemos 3, quanto custaria? Na letra C, quanto custam 2 embalagens de bolacha? Preste atenção que nessa embalagem aí nós temos 3 pacotes de bolacha e cada pacote custa R$5. Quanto você pagaria por 2 embalagens dessas de bolachas, ok? Na questão 6, contorne as operações em que o resultado está indicado na respectiva ficha. Aqui nós temos aqui as fichinhas, ok? E aqui nós temos os resultados 12, 20 e 18. Você vai contornar aquelas operações em que o resultado está indicado. Então, nessas fichinhas aqui, qual dessas multiplicações tem o resultado 12? Preste atenção que tem mais de uma em cada fichinha, tá? Então, são 3, só para facilitar para vocês, são 3 operações que têm o mesmo resultado. Aí você vai fazer um círculo assim em volta da operação que o resultado seja. Na primeira de 12, na letra B, o resultado dá 20 e na letra C, o resultado dá 18, ok? Com isso, nós estamos aí bem adiantados no nosso conteúdo de multiplicação. Amanhã nós vamos fazer aí multiplicações por 3 números. Até então nós estamos trabalhando com 1 ou 2 números, agora nós vamos trabalhar com 3 números. A partir de amanhã não, a partir de quinta-feira, tá bom? Beijo pra vocês, estudem bastante, se aprimorem, porque quanto mais pratica, melhor fica. Grande abraço pra vocês.